Deus seja louvado por esses meios de comunicação que nós conseguimos chegar, nós conseguimos interagir com tantas pessoas espalhadas por tantos cantos e recantos. Isso verdadeiramente é a ação de Deus. Logicamente, a gente precisa considerar sempre o que é que nós estamos vendo, o que é que nós estamos ouvindo. Por quê? Porque através dos nossos sentidos, nós vamos cada vez mais responder se somos verdadeiramente filhos de Deus. A nossa forma de nos comportar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, isso tudo vai transbordar. E as pessoas vão entender se nós, homens e mulheres, estamos realmente cheios daquele Espírito Santo, porque se assim estamos, temos que transbordar. Ser cristão não é só dizer que nós temos dedicação ou aderimos ao reino de Deus, mas em nossos atos, em nossas atitudes, com as nossas práticas, professarmos isso. Então, hoje nós queremos falar também da a encarnação do Verbo, como se deu essa encarnação do Verbo no seio da Santíssima Virgem. Então, a encarnação do Verbo é um dogma de fé, nós cremos, nós dizemos isso quando a gente reza o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e vai dizer também que nós acreditamos que esse Verbo se encarnou. Veja, nossa comunidade tem por baluarte São Luís Maria Grião de Montfort. Nós temos o apostolado de levar a consagração, mas nós temos o carisma de viver essa consagração. Então, por mais que eu tenha lido diversos livros, diversos autores maravilhosos que escrevem sobre a Santíssima Virgem, eu vou sempre ser tendenciosa a olhar os escritos de São Luís Maria Grião de Montfort, porque é esse santo, é esse baluarte que vai permear todo o meu entendimento em relação à Santíssima Virgem. Então, muito do que eu vou falar para vocês aqui nesse curso vai ser baseado nessa doutrina. Por isso também que nesse curso de Mariologia, a partir do dia 10 de maio, nós vamos nos dedicar à preparação daquelas pessoas que querem fazer a consagração, a entrega total de amor a Jesus por Maria. Então, nós vamos ver também hoje qual o sentido que Montfort consegue perceber na encarnação do Verbo. Então, a encarnação do Verbo é doutrina da Igreja, tá certo? E a gente percebe na encarnação a concepção de Jesus, o que é encarnar. Jesus, digamos que chega um momento na plenitude dos tempos que ele se encarna, mas enquanto o Verbo ele já pairava. Lembra lá de Gênesis que a gente vem colocando isso. Então, essa concepção de Jesus enquanto homem não quer dizer que ele deixou de ser divino. Ele apenas se encarnou, tem essa natureza humana, mas não deixa as suas prerrogativas de ser também divino. Quando nós vamos ver, meditar, rezar na encarnação do Verbo, a gente recorre às passagens bíblicas para ver como se deu, como é que foi esse anúncio do anjo à Santíssima Virgem. Então, a gente tem no versículo 26, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E aí vai decorrer, não é, no Evangelho de São Lucas, do capítulo 1, do 26 ao 38, justamente como é que se dá isso. É quando a Santíssima Virgem também, não que ela não acredita em Deus, mas ela não quer errar, enquanto que Eva não teve a humildade de perguntar, de se esclarecer com Deus quando recebeu a sentença, a proposta, digamos, da sedução, né, que ela ficou com dúvida, mas será que se posso ou não posso comer da maçã, né, do fruto proibido? Ela poderia ter perguntado a Deus, mas ela não perguntou, ela preferiu tirar suas próprias deduções. A Virgem Maria não, ela é humilde. Ela não sabia como se daria. Por quê? Porque ela era chamada virgindade. Agora chega uma proposta do anjo que diz que ela vai ser a mãe do Emanuel. E o que é que ela faz? Como qualquer mulher muito humilde. Como se dará isso? Porque eu não conheço o homem. Então vem toda a revelação do anjo dizendo que ela é escolhida, que o reino daquele filho não terá fim e tudo mais, como nós bem conhecemos essa passagem bíblica, né? Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem. E Deus, que é uma criatura, não, Deus que é o Criador e que para ele nada é impossível, então pode realizar. E a resposta da Santíssima Virgem vai ser o quê? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra, e diz a passagem que o anjo afastou-se dela. Pois bem,
Nessa passagem é que vai nortear. Lembrando sempre, nossa igreja tem um tripé: magistério, tradição e sagrada escritura. No magistério, a gente vai encontrar passagens do catecismo que vão reforçar, artigos que vão reforçar a nossa crença. Tipo, o verbo fez-se carne. A igreja chama de encarnação o fato do Filho de Deus ter assumido a natureza humana para nela levar a efeito a nossa salvação. Então, enquanto criatura existia, mas a partir do momento, enquanto o Criador existia, mas ele quis se tornar filho, então aí ele passa a ter uma carne como nós. Catecismo, parágrafo 463. A fé na verdadeira encarnação do Filho de Deus é sinal distintivo da fé cristã. Se você perguntar, ou se você, por exemplo, ouvir alguém dizendo assim, olha, eu não sei, eu não acredito muito que Nosso Senhor se encarnou. Já pensou um Deus deixar seu trono e vir para aqui para a terra? Não, não é capaz não. Bom, então, a gente já pode dizer que aquela pessoa não tem uma postura cristã, porque para ter postura cristã, o fundamento básico é crer na encarnação do Verbo, tá? Então, a gente tem que ter bem atenção nessa proposição. Então, veja só, quando é que se dá a encarnação do Verbo? A Virgem Maria, ela foi levada ao templo. Nós vamos ter um momento, quando nós formos falar da Imaculada Conceição, quando a gente for adentrar nos dogmas, a gente vai se deter mais em algumas passagens. Agora eu estou com o objetivo de uma mariologia histórica, mostrando para vocês a encarnação. Então, não vou entrar nos detalhes da infância da Santíssima Virgem. Em outro momento, nós faremos isso. Existe um apócrifo belíssimo que vai demonstrar como foi essa apresentação. Mas, por ora, a menina de Nazaré, ela foi criada, não é? Justamente para servir, e servir a Deus. Então, existe uma promessa, ela é levada ao templo. Mas diz que o tempo que Nossa Senhora ficou com Santa Ana foram momentos que Santa Ana já expressou para ela a candura, a beleza, não é, das escrituras. Tanto é que se você for olhar uma imagem de Nossa Senhora com sua mãe santíssima também, muito, muito santa, a Virgem Maria, e com sua mãe, nós vamos encontrar muitas posturas das iconografias de Nossa Senhora assim, do ladinho, próximo de Santana, com um livro, com a escritura, ela lendo, como se Santana, tanto é que também é protetora dos professores, ela tem essa dimensão, essa missão do ensino. Então, disse que a menina de Nazaré amou tanto a palavra que o Verbo quis nela se encarnar. Ela já amava a palavra de Deus, ela já tinha uma atração, ela já tinha um amor. Você pega a sua palavra, pode fazer esse exercício, viu? Eu tô dizendo para você. Pega a palavra, abraça e imagina o quanto Nossa Senhora pequenininha, pitichotinha, ela abraçava, ela amava aquelas palavras que eram as palavras de Deus. Então, a mulher de quem nasceu o Filho do Altíssimo recebeu singulares privilégios e graças e o poder, não é, dado pelo Pai para produzir um filho, mas foi essa menina que foi reservada no templo. Quando nós estamos dentro dos momentos litúrgicos, o tempo da igreja, existe o advento, e o advento vai ser o quê? É um tempo de espera. Um tempo de espera pela encarnação, a gente vai ver as leituras, a gente acompanha isso verdadeiramente na igreja, né? Nas passagens bíblicas do tempo do advento. Primeira parte, encarnação, mas depois vai falar da parousia. Encarnação, primeira vinda. Cristo quis precisar de Maria na sua primeira vinda, mas diz São Luís Maria Grande de Montfort que ele também quer precisar da Virgem Maria justamente na parousia. O que é a parousia? A sua segunda vinda. Nosso Senhor veio, fez os seus estamentos, deu suas diretrizes, mas ele vai voltar. Essa volta gloriosa, ou vinda gloriosa, é aquilo que nós chamamos de parousia. E as pessoas perguntam, quando chegar esse tempo feliz da vinda gloriosa do Senhor, nós vamos ter o paraíso? Aí o que é que a gente entende por paraíso? O que é que você, por exemplo, entende por paraíso? Essa imagem que você tem aí, você pode considerar essa imagem um paraíso? Veja, nós temos aí fauna, flora, água, não é? Deve ser um clima maravilhoso, um frescor. Então, no sentido figurado, paraíso pode ser esse lugar de delícias, repleto de felicidade, de paz, um clima, abundância dos alimentos. Olha quantos alimentos, quantas
frutas deve ter, não é? Quantos animais devem rodear aí a convivência de paz. E as pessoas também têm um sentido figurado que paraíso é o céu, sem guerra, sem mortes, sem atropelos, sem nada, mas um verdadeiro equilíbrio. Por isso, talvez, que se chamava de paraíso aquele local que Adão e Eva estavam no Gênesis. Mas interessante, viu, meu irmão? Não sei se você já percebeu isso, e muitas vezes é um hábito de linguagem. Quando nós queremos retratar o lugar de Adão e Eva, o que é que a gente faz? Mas como é que eles perderam o paraíso? Nós chamamos de paraíso a terra bendita onde Adão e Eva habitavam, porque tinha todo esse equilíbrio. Mas, na verdade, paraíso não quer dizer isso. Paraíso realmente lembra bosque, jardim, mata, pomar, não é? Maçã. Então, daí nós deduzirmos que o jardim do Éden foi o primeiro paraíso, mas em canto nenhum do Gênesis nós vamos encontrar a palavra paraíso. Sempre jardim do Éden. Confira, pegue suas escrituras, pegue o livro, você precisa ler. É muito bom, né? Está vendo o vídeo, quantos vídeos eu gosto de assistir, porque me ilumina naquilo, consigo captar mais, porque quando a gente lê, quando a gente estuda, quando a gente vê um vídeo, todos os nossos sentidos são aflorados, mas é importante você ler, por isso que eu também leio bastante. Então vai dizer no capítulo do Gênesis 15, diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Não fala de paraíso, meus meninos, tá bom? Então vamos pensar mais. Mas depois da queda, a gente viu isso quando a gente fez aquele paralelo de Maria e Eva, lembra? E o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e o mal. Como é que o homem conheceu o bem e o mal? Porque ele não acolheu a recomendação de Nosso Senhor. Olha, gente, Deus avisou. Deus disse a Eva e a Adão, não comas. Não coma porque no dia que comer, morrereis. E eles comeram. Então não foi de tanta inocência. Apesar que mesmo eles tendo errado, eles se arrependeram. A gente trabalhou bastante já esse ponto. Mas daqui eu quero puxar mais para onde vocês possam perceber a questão do paraíso. O Senhor Deus expulsou-os do jardim do Éden. Mais uma vez, jardim do Éden, nunca paraíso, no Gênesis. Colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, não deveria comer da árvore, não é, do fruto da árvore da vida. Eles lá estiveram. Depois que eles são expulsos, o que é que Nosso Senhor faz? Vamos usar uma linguagem nossa para que a gente tenha um melhor entendimento. Ele fecha o paraíso, deixa querubins aí. Querubins armados, sim, com o que mesmo? Espada flamejante, para que ninguém mexa. Então o jardim do Éden foi perdido, né, dos homens habitarem pelo pecado de Adão e Eva. E agora? E agora, como é que vai ser? A gente não tem mais direito a paraíso? Aí é que vai vir toda a doutrina. Para São Luís Maria Grião de Montfort, o que levou a sabedoria encarnada a tomar essa iniciativa de querer se encarnar, não é? Apesar que a justiça é, se eles erraram, eles vão ter que pagar, mas a misericórdia é, se eles errarem, se eles se arrependem e querem tomar um novo posicionamento, terei misericórdia. Então, se eles agrediram o pai, se eles quebraram a amizade com o pai, eu vou me encarnar para restabelecer essa amizade. Vocês podem estar dizendo assim, mas Mara, todo o vídeo diz isso. É, meus irmãos, porque isso é coisa-chave. Isso é fundamento para todo o entendimento de quem é a Santíssima Virgem. Todo lugar da Virgem Maria depende desse momento da encarnação. É por isso que ela é Mãe de Deus, a Imaculada Conceição. A gente vai ver os dogmas, vocês vão gostar demais também dessa nova parte. Mas a sabedoria eterna ficou profundamente comovido, né? A sabedoria olhava assim o paraíso, tudo, os animais, tudo que Deus fez para o homem, para que o homem pudesse usufruir, para que o homem pudesse dar glória a Deus. Agora, com o pecado de Adão e Eva, estaria tudo acabado? O plano estaria perdido?
Não. Então, vendo a tristeza de Adão e Eva, vendo o remorso, vendo a agonia no coração, então ele resolve se encarnar. Estava profundamente angustiado, como se nosso Deus tivesse sentimento. Mas vamos usar palavras humanas para tentar exprimir, ao ver a obra-prima destruída por seu representante, né? E o mundo seria para quem? Então, para Monfort, o que levou à sabedoria foi justamente essa situação, como a gente tem colocado, mas vocês imaginam como essa imagem de Adão angustiado, perdido, culpado, saindo do paraíso por conta dos seus erros. Então, Monfort, ele consegue entender o mistério de Deus. Olhando, contemplando a Virgem Maria, ele consegue perceber que o primeiro mistério de Jesus Cristo, não é? É justamente ele querer se encarnar para redimir, para perdoar. Mas Maria Santíssima vai ser esse paraíso terrestre do novo Adão. Lembre-se, o próprio Deus colocou os querubins para fechar o paraíso. Agora, o Filho de Deus quer vir se encarnar. Não teria paraíso? Aí ele fez o seu paraíso. O paraíso do novo Adão é a Santíssima Virgem. Entende? Então, quando as pessoas dizem que ela é uma mulher qualquer, eu digo nunca. Porque jamais ela seria qualquer. Se o próprio Deus olhou para a humanidade por meio dela, se o próprio Deus quis se encarnar por ela, estar nela, teve o entendimento que se Adão perdeu o paraíso, ele fez em Maria um paraíso para habitar, ele fez a Virgem Maria como morada, então não pode ser. Mas ao mesmo tempo, quando a gente reflete sobre essa iniciativa de Deus, a gente entende que ele quis ser submisso justamente a essa mulher, para que pudesse todo o plano de salvação. Então, enquanto o paraíso foi guardado pelos querubins, a Santíssima Virgem foi guardada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que guarda, é o Espírito Santo que permeia, é o Espírito Santo que está o tempo inteiro com a nossa Mãe Santíssima. Tem gente que faz assim, o Espírito Santo esteve na Virgem Maria quando ela estava nas bodas de Caná. Em que momento? Foi quando ela nasceu? Em que momento? Foi quando ela estava no cenáculo? O Espírito Santo esteve sempre com a Virgem Maria. Desde a Imaculada Conceição, desde o pensamento do Pai em fazer sua filha predileta, era esse Espírito Santo que guardava. Então, Monfort vai dar o título que a Virgem Maria, sim, é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão. Que lindo! Que coisa maravilhosa saber que nós temos devoção em alguém que é tão escolhido por Deus. Temos devoção em alguém que tão belamente serviu a Deus. Então, o Tratado da Verdadeira Devoção, no artigo 18, vai dizer que o Deus feito homem encontrou a sua liberdade em se ver aprisionado no seio dela. Meus irmãos, a gente imagina Deus fazendo tantas coisas, mas já pensou? Às vezes nós não queremos dedicar meia hora a Nossa Senhora. O menino Deus se fez homem, mas passou 9 meses no seio da Santíssima Virgem, sendo acariciado por ela, sendo envolvido por ela. Imaginemos os momentos de adoração. Existe uma mística que vai dizer que quando São José se ajoelhava com Maria Santíssima para rezar e louvar ao Pai, disse que o menino, o bambino, no ventre da Virgem Maria também se ajoelhava e os três rezavam juntos. Entende a mística? Entende o valor espiritual do que é o Verbo se encarnar em Maria? É grande demais esse mistério, meu Deus do céu! Que coisa tão grande! Jesus vivendo e reinando em Maria, na encarnação do Verbo, diz que dentro, gente, presta atenção, dentro do ventre de Nossa Senhora aconteceu mistérios grandiosíssimos, mas ao mesmo tempo são mistérios ocultos, porque nem os teólogos, nem os papas, nem tantas pessoas conseguem compreender. Eles dizem que sim, que existe, mas nem eles entendem. Porque mistério. Mistério é algo que a gente permeia, que a gente tem um certo entendimento, mas não temos a dimensão do completo do que acontece, entende? Por exemplo, você, não sei se já é consagrado,
Mas muitas pessoas que fizeram a consagração, eu já tenho 20 anos de consagrado pela espiritualidade monfortina, e como as pessoas às vezes perguntam o que é a consagração, acredita, às vezes a gente não sabe falar o que é, a gente sabe viver, né? Imagine, por exemplo, uma coisa básica, ordinária, nós somos meio que tomados pela força da Virgem Maria que vive em nós. Eu estou dirigindo aqui o carro, né, antes da consagração, aí passa alguém, me dá uma cruzada assim, eu digo, seu filho, blá, 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 blá. Quando nós estamos em Maria, é mistério, eu não sei explicar como. Se alguém faz isso, me cruza, eu levanto a mão, mas é que Deus te abençoe, tenha cuidado. A forma muda. Porque Monfort vai dizer que a consagração é algo que me leva a viver com, por, para e em Maria. Não se explica, é mistério. E esse mistério da encarnação, ele vai dizer que é um mistério elevadíssimo. Não é de fácil compreensão, mas ao mesmo tempo é o menos conhecido, porque é tão grandioso que as pessoas não conseguem. Mas entenda a visão que Monfort tem. Ele vai dizer que a Virgem Maria é uma sala dos segredos divinos. Imagina aí seu patrão, seu chefe, sei lá quem, quer ter uma conversa muito reservada com alguém, ele vai e fecha as portas, né? Para lá ter as deliberações, para lá resolver o que é que vai fazer, se vai fazer isso ou não. Então, no ventre da Santíssima Virgem, foi a sala dos segredos divinos, onde Deus operou. Passou 9 meses trabalhando, vendo como é que seria, conhecendo o mundo inteiro. Se diz que as pessoas de bom sucesso viajam o mundo inteiro, e Nosso Senhor, que é todo, meu Senhor, quantas coisas Ele tem para resolver, né? Então, é nessa sala dos segredos divinos que a Virgem Maria, de certa maneira, Jesus estando nela, ela contemplava esses segredos, ela via quem eram os eleitos de Deus. Por quê? Porque o ventre da Santíssima Virgem, diferente daquilo que os reis querem, os reis da terra, que é ouro, dinheiro, poder, né, soberba, não, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo foi construído de tronos. Um dos tronos de Jesus, a cruz, um dos tronos de Jesus, o ventre de Maria Santíssima. É um trono de misericórdia, é um trono de liberdade, é um trono de glória, não é? E estando em Maria Santíssima, nós podemos nos aproximar de Jesus. É muito mais fácil chegar ao meu Senhor ou dizer, minha senhora, me leva ali para Jesus. Minha mãe do céu, preciso disso. Estou sofrendo por isso, não consigo, estou caindo. A mãe vem e acolhe. Mas é um trono também de liberalidade, por quê? Porque o novo Adão no paraíso terrestre operou tantas maravilhas, né, de liberdade para as pessoas, que nem os anjos, nem os homens podem compreender, nem os anjos compreendem como é que se deu isso. Mas é um trono de glória, por quê? Porque em Maria Santíssima, ele vem dar a glória do Pai que os homens não souberam dar. Entende? O Pai estava irritado com a humanidade, mas em Maria ele vai aplacar toda essa cólera do Pai. Então foi nela que Jesus reparou, né, a glória, o pecado do homem. No sacrifício que fez de sua vontade em si mesmo, Jesus deu mais glória a Deus do que jamais lhe teriam dado todos os sacrifícios da antiga lei. Lembra que os patriarcas ofereciam bodes, tantos animais, expiação? Nenhum desses foi maior do que o sacrifício que o próprio Deus se deu. Então, na verdade, o paraíso não é esse sentido figurado que nós imaginamos, de paz, tranquilidade, o jardim do Éden. Não. Mas o paraíso é algo futuro. O paraíso tem um sentido escatológico. O que é escatológico? Escatologia tem a ver com os destinos de forma individual ou destino de forma coletiva, mas também vem revelar o que acontece pós-morte, escatologia, qual é o sentido do homem, qual o destino do homem. Então, o paraíso futuro jamais será destruído, e quando o jardim do Éden ficou fechado, o paraíso que Deus quer nos proporcionar, esse não terá fim. Isso porque foi conquistado e garantido pelo próprio Filho. Então, esse paraíso
nós podemos dizer que o paraíso que nosso Senhor quer nos dar é a recompensa após a morte do que teremos. Logicamente, nem todos os homens morrerão, porque quando as trombetas tocarem, aqueles que estiverem vivos e ouvirem e verem os anjos anunciando, não morrem mais, tá certo? Então vai haver um julgamento sem necessariamente todos os homens morrer. Se formos a geração da vinda gloriosa do Senhor, meus irmãos, abramos os nossos olhos e busquemos uma conversão hoje, porque amanhã pode ser já que não tenha mais tempo. Nem todas as pessoas vão ter como a possibilidade o destino ser purgatório. Se você morrer, pode ser para o purgatório. Se você não morre, não existe mais purgatório. É aqui e agora. Opa, impactante, não é isso? Realmente. Mas o paraíso é o céu com glória de Deus. Então, o que seria, vamos chamar de local, tá? É a morada de Deus juntamente com os seus anjos, com os seus santos que já morreram. É a morada do povo de Deus após a morte, num estado intermediário, que a gente pode dizer paraíso, mas também após a ressurreição, num estado eterno. E aí sim, nós vamos encontrar paraíso, tem umas 3 citações bíblicas no Antigo Testamento, mas eu vou me reportar agora a uma citação bíblica que é um diálogo de Jesus. Haviam 3 na cruz, 3 homens na cruz, Jesus, o bom e o mau ladrão. O mau ladrão estava lá xingando e o bom ladrão dizendo, olha, nós temos culpa, mas esse homem é inocente, para nós isso é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes, mas esse não fez nada de mal. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. E qual é a resposta de Jesus? Presta atenção, abra os ouvidos. Jesus respondeu-lhe, vou aumentar. Jesus respondeu-lhe, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então é esse Deus que quer cada vez mais nos fazer firme, cada vez mais nos fazer fortes. E a gente tem que compreender que nosso Senhor, Ele é uma graça, que nosso Senhor é benevolente, que nosso Senhor nos vê muitas vezes nos nossos pecados, mas também a gente pode ter a compreensão, como até diz alguns santos, que de certa forma esse ladrão, no seu último momento que estava, antes de morrer, ainda fez um grande assalto. Ele roubou o coração de Jesus, conseguiu extrair de Jesus a sua salvação, porque nosso Senhor disse, ainda hoje estará no meu paraíso. Então esse paraíso sim, nós colocamos agora como sendo o quê? Esse lugar onde Deus quer acolher. Então Montfort pregava que a devoção à Santíssima Virgem, ela deve ser exercida por maior parte dos cristãos. Por quê? Os cristãos devem seguir Jesus Cristo, que se fez criança, vindo ao paraíso terrestre. Então, esse Deus que quis se encarnar, não entrou no paraíso de Adão, mas buscou um paraíso terrestre. Qual era mesmo o paraíso terrestre? A Santíssima Virgem. Guarde isso no coração. Isso é algo precioso que você deve carregar para onde você for. Se você estiver conversando com outras pessoas mais tarde, ou amanhã, ou essa semana, lembre, vocês conhecem, vocês sabem sobre o paraíso terrestre que Nosso Senhor escolheu? Propaguem essa boa notícia para as pessoas. Então, levar os homens a viver como criança em Maria, dependendo dela para tudo, como uma criança em seu ventre, até que seja gerado para a vida eterna. É isso que nós devemos fazer. Nós precisamos ser criança e estar sendo gerado para Deus. Então, a espiritualidade de São Luís Maria Grion de Montfort vai ser uma espiritualidade que a gente pode dizer que seja trinitária. Por quê? Porque é uma relação que Montfort vai encontrar toda especial entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa economia, mas vendo que existe uma ligação dele justamente com a Santíssima Virgem. Deus quis ter necessidade de Maria, verdade, mas ele é cristocêntrico, Cristo no centro. Qual a espiritualidade dele? Olhar a encarnação do Verbo. Essa é a centralidade da doutrina que Montfort tanto vai propagar. Então, para Montfort, a data mais importante, liturgicamente falando, é 25 de março. Por quê? Porque aqui acontece 3 mistérios.
A anunciação do Senhor pelo anjo, a aceitação do verbo pela parte da Santíssima Virgem e a encarnação do Filho de Deus, que agora se vai fazer homem. Ele vai dizer isso em qual dos seus livros? O Tratado da Verdadeira Devoção. Por isso que essa revelação, essa doutrina nova que Montfort vai colocar, pode fazer dele que venha se tornar doutor da igreja. Né? O livro passou não sei quantos anos escondido, ninguém achava, ninguém sabia nem da existência depois que encontraram ele. Mas esse verbo de Deus decidiu encarnar para testemunhar o homem a sua amizade. Por que Deus quer se encarnar? Para restabelecer a amizade dos filhos de Deus com o próprio Pai. Então entendamos, novo Adão é um menino Jesus. Adão que já veio grande, não é? Deus pega o barro e faz ele já adulto, mas esse novo Adão agora vem como criança, um bebezinho, um novinho, foi colocado na manjedoura, que como rei, um rei que vem cuidar dos seus filhos, qual eram os tesouros que ele tinha? Enfaixados. Ele era enfaixado, envolto em faixas. Recebe os reis magos, que traz ouro, incenso e mirra, que vai ter todo um significado para aquilo que ele vai viver. Então, essa espiritualidade de Montfort, que vai se tratar do verbo, ele vai dizer que Jesus, que o novo Adão, vocês vão ver muito quando vocês lerem os livros de Montfort, ele vai se reportar sempre à sabedoria eterna encarnada. Quando você escutar esse nome, entenda, ele está falando de Jesus Cristo, tá? Então, Deus quis servir-se de Maria na encarnação. E aí Montfort começa seu livro, Tratado da Verdadeira Devoção, dizendo esse artigo: foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e é por ela que ele deve também reinar no mundo. Para Montfort, a encarnação não é apenas um mistério essencial, né? Tem gente que diz assim, isso é essencial na minha vida. O que é essencial na sua vida? Moradia, alimentação, isso são coisas essenciais, certo? Mas Montfort, ele vai além, ele não está só no que é essencial, ele está dizendo que é fundamental. Se você não tiver isso, você não vive. Então, eu posso ter moradia, eu posso ter, mas se eu fechar o nariz e fechar a boca aqui, se eu não tiver ar, eu vou morrer. Porque o ar é fundamental. Então, nós precisamos cada vez mais respirar a Virgem Santíssima para respirar Jesus. Entende isso? Então, a encarnação do verbo, a crença na encarnação, meus meninos, não é algo essencial, é algo, repita, diga você com sua voz, fundamental para a nossa espiritualidade. Então, a gente tem que compreender que os conceitos têm diferenciações. Por exemplo, a encarnação tem atitudes que foi uma ação transitória. Eu fiz isso até que acontecesse aquilo. Eu fiz um estágio até que eu me formei. Tá, mas você não vai ser eternamente um estagiário. Um dia você vai ser um doutor, um dia você vai executar, um dia você vai receber seu diploma e todas as credenciais para que você possa atuar. Então, Jesus não passou na Santíssima Virgem como forma transitória, não é? Mas ele ser filho da Virgem Maria é um estado permanente. Ele se encarnou. Aos 12 anos já pregava no meio dos doutores. Ele deixou a mãe? Não. Quando ele está lá e diz assim, olha Jesus, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele disse o quê? Não quero saber deles, não. Vai dar o exemplo dela. Aquele que faz a vontade do meu Pai são meus irmãos e minha mãe. Quando ele vai ascender aos céus, né, ele podia ter ido embora e dizer, tchau, tô indo embora, tô cansado de ti, mulher. Não, ele sobe e o que é que ele faz? Chama a Virgem Maria. Então, ser filho da Santíssima Virgem não foi algo transitório na vida de Jesus. Ele não se aproveitou dela como uma barriga de aluguel para ter vindo ao mundo e ter depois escanteado ela, de forma alguma. Ser filho não é algo transitório, é algo permanente, tá certo? Então, essa encarnação, Jesus não apenas passou em Maria, mas ele permanece sendo filho da Virgem Maria. A encarnação não é algo momentâneo, mas é algo que foi construído. Como mãe de Jesus, passa ao estado de mãe da humanidade. Quando ele vai ascender aos céus e ela fica cá nessa terra,
ele vai dizer, João, eis aí a tua mãe. Tudo bem? Então vamos lá. Tratado da verdadeira devoção, artigo 139. Como glorifica altamente a Deus quem se submete a Maria, a exemplo de Jesus? Consagrem-se, gente. Consagra-te. Lógico, vocês podem ter o objetivo só de fazer esse curso, querendo conhecer Nossa Senhora, mas olha, não fecha a palavra, não fecha a voz, não decreta uma sentença para você, não diga assim, eu não quero fazer a consagração, entrei na consagração, não sou obrigada a fazer a consagração. Lógico, você é livre. Mas deixa eu dizer, você fazer a consagração, meu Deus do céu, pode ser uma mudança tão grande na sua vida. Se permita. Quando nós nos entregamos à Virgem Maria, ela assume a nossa vida, ela assume nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Quando nós nos entregamos à Virgem Maria, menino, preste atenção, é quebra de pacto satânico, porque quando nós entregamos nossa história de vida à Virgem Maria, ela nos recebe por inteiro. Eu posso não viver tão bem a minha consagração, mas ela vai viver muitíssimo bem a entrega dela a toda a humanidade. Entende isso? Então busquem. Nós vamos começar os exercícios espirituais para a consagração dia 10 de maio. Por isso que eu estou preocupado. Você tem que estar com o seu livro de preparação. Se você não fez ainda o livro de preparação, manda uma mensagem, não é? Para o telefone, que é Série Consagra, aquele telefone que a gente está me enviando as postagens. Por quê? Porque você precisa fazer a consagração. Você não é obrigado a fazer a consagração, lógico, ninguém é obrigado a nada. Mas se você deseja liberdade, se você quer ter uma força, se você quer estar no paraíso da glória, tenha primeiro a humildade de querer estar no paraíso terrestre que o próprio Senhor escolheu. Artigo do Tratado 27. É certo que nosso Senhor no céu é ainda tão filho de Maria como foi na terra. Conservou, portanto, a submissão e a obediência do mais perfeito de todos os filhos para com Maria, a melhor das mães. Eu não tenho dúvida, né, que ele continua. Precisamos imaginar quando a Santíssima Virgem busca o Senhor Deus e faz algum pedido, como ele tem satisfação de atender aquela mulher, aquela mãe. E Nossa Senhora deve dizer assim, não me destes João para eu cuidar? Então, me destes Maria, me deste Mara, Lucas, Vinícius, eu não sei o seu nome, Paula, Regina, né, Sônia, Léa. Nosso Senhor quer que nossa Mãe Santíssima cuide de cada um de nós, porque nós somos também esses discípulos amados. Então, tenhamos esse entendimento. E aí, agora a gente vai adentrar rapidamente no início da vida pública de Jesus, só mostrando mais a questão dos apóstolos, e aí a gente vai desenvolver mais em outro vídeo. Vida pública de Jesus. Quem são os primeiros cristãos? Logicamente, aqueles que estavam, né, em volta de Nosso Senhor, nos lugares que Nossa Mãe Santíssima levava, Belém, Galiléia, Jerusalém, e vai ficar naquela circunferência, não é, daquelas cidades. Então, quando nós queremos falar sobre a vinda do Senhor, as passagens que vai falar da vinda, ainda a sua primeira vinda, a gente pode ler o Antigo Testamento, várias passagens da primeira vinda. Mas quando nós queremos falar sobre a vida de Jesus, a gente vai se dedicar agora ao Novo Testamento. Tem os evangelhos, não é? 3 evangelhos se repetem mais num, no outro e no outro, apenas João tem umas particularidades mais que são vistas. Mas esse Novo Testamento é onde a gente vai falar sobre a vida, e é justamente no Novo Testamento que a gente vai ver sobre os ensinamentos, quem é a pessoa de Jesus, os eventos originários do cristianismo do primeiro século, toda a questão dos milagres, os prodígios que nosso Senhor fazia. Mas a vida pública de Jesus, ela é marcada por qual sentença? A escolha dos 12 homens. Que homens eram esses? 12 discípulos. Discípulos é aquele que está de olho ao mestre, vendo o que é que seu mestre fazia, né? E esses homens, eles foram preparados, eles eram discípulos inicialmente, para um dia se tornarem 12 apóstolos. Quem são os apóstolos? São aqueles que aprenderam e que levaram a palavra. Então, de certa forma, nós somos todos discípulos, discípulos da Santíssima Virgem, fraternidade, discípulos da Mãe de Deus. Nós estamos aprendendo de quem? Dela, porque aprendendo dela,
chegaremos com certeza a Ele. Então, ele faz um chamado pessoalmente, ele não manda carta, ele não manda WhatsApp, ele não manda mensageiro. A Virgem Maria recebeu um mensageiro, né? O anjo para anunciar, mas os seus apóstolos não, ele vai pessoalmente. Ele vai tocar cada um, ele vai convocar, ele vai atrair pessoalmente. Para quê? Qual era o objetivo dele? Para que eles acompanhassem as missões de Jesus e Nosso Senhor, nessa vida pública, já ia instaurando o reino, mas também para que eles fossem testemunhas da palavra, os ensinamentos do Messias, as obras, os milagres. Então, eles estavam ainda observando como é que se dava tudo isso. Jesus foi quem instituiu os seus ensinamentos. Então, alguém pode dizer assim, vamos mudar isso. Opa, Se foi Nosso Senhor que instituiu, ninguém tem poder de mudar. A igreja não precisa declarar nem reforçar para que seja uma verdade dogmática. Por quê? Porque se foi Jesus que falou, Zé Finim, acabou. Não tem o que acrescentar, tá certo? Existem situações que a igreja precisa clarificar as regras, por isso que existe doutrina dogmática, mas não é porque é a igreja que vai dizer o que Jesus fez que é verdade, não. O que Jesus fez já é verdade, apenas ela está, digamos que, oficializando. Depois que existe essa oficialização, só depois é que começa isso a se tornar como uma doutrina, porque antes passava de um para os outros, um que contava, um que dizia. Jesus Cristo fez suas revelações para seus apóstolos, tá certo? A partir do momento que ele vai revelando, ele vai, de certa forma, capacitando também com a autoridade que foi recebida do próprio Jesus Cristo. Os apóstolos foram fazendo o quê? Curas, pregando o evangelho, exorcizando os malefícios, guiando, santificando, regendo os seus irmãos. Apóstolo significa enviado. Então, os discípulos, aqueles que aprendem. Apóstolos, aqueles que são enviados agora para levar essa palavra de Deus. Nós queremos cada vez mais que você tenha um entendimento, meu irmão, que nós precisamos ser discípulos, mas que também nós temos o dever de levar. Então, que você possa levar essas verdades de fé ao maior número de pessoas, porque nós estamos para adentrar em tempos de muita tribulação. E se você e se eu tivermos com a firme força centrados no paraíso terrestre do novo Adão, nós teremos a graça de um dia ter o paraíso da glória. Muitos cheirinhos no coração, que Deus os abençoe.